meus irmãos, minhas irmãs, feliz ano novo. Hoje é a primeira segunda-feira do ano, dia útil, todo mundo voltando aí às atividades. E eu estou gravando esse vídeo, essa devocional, para desejar a você um feliz ano novo, né? 2026 está aí, muitas oportunidades, muitas expectativas. Talvez você, e eu espero, né, que você tenha refletido a respeito do ano que passou e faça planos, né, tenha objetivos, sonhos a serem realizados neste ano de 2026. E eu sei que talvez você já começou nesse dia útil aí preocupada, né? Talvez ganhou uns quilinhos nas festas de final de ano. É, pensando também já na escola dos meninos, todo o gasto que tem, pensando em material escolar, IPVA, IPTU. O ano chega com tantas coisas, na verdade, tantas já preocupações e atividades. E eu quero desejar, do fundo do meu coração, que você tenha um ano aí abençoado pelo Senhor, um ano cheio da graça do Senhor. E o tema de hoje, o que eu quero falar para você é justamente sobre a graça do Senhor, nosso Deus. E eu quero dizer para você que durante este ano, por isso que eu estou aproveitando esse primeiro programa deste ano, porque eu quero dizer para você que a graça de Deus será suficiente para você neste ano de 2026. Sim, a graça do Senhor. E quando a gente fala de graça, talvez você como eu, lembra de Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo ele dá um testemunho sobre como está a vida dele, né, o que aconteceu na vida dele, na realidade. E no testemunho ele fala que ele foi ao céu, mas que para que ele não se orgulhasse e tal, ele tem um espinho na carne e é um mensageiro de Satanás. E aquilo provocava em Paulo grande sofrimento, era uma coisa assim muito terrível. E ele ora por 3 vezes para Deus tirar aquilo dele, né? E Deus ele diz para Paulo que a graça do Senhor será suficiente para Paulo em meio ao que ele está passando. E ao mesmo tempo que essa é uma palavra bonita, né? Eu falar assim que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e a gente vendo Deus tratando Paulo, dizendo que a graça dele era suficiente, é difícil a gente colocar na prática a graça. Então, ao final dessa devocional, o meu desejo é que você aprenda e consiga entender para a sua vida o que é a graça do Senhor e como ela está na nossa vida prática. E eu digo isso porque eu tinha essa dificuldade e tenho ainda. Lá no seminário que eu fiz, tinha um professor já de idade mais avançada, um homem muito experiente, que quando nós tínhamos alguma questão, algum problema, alguma angústia, a gente procurava ele para conversar. Ele era um homem muito sábio, é um homem muito sábio e muito experimentado. E quando nós abríamos nosso coração e ele trazia alguns conselhos, uma coisa que ele sempre falava é que a graça do Senhor é suficiente. E ao ouvir isso, ao mesmo tempo que nós éramos consolados, havia uma questão de como colocar essa graça em prática, como ela é suficiente no dia a dia, nas vivências, né? Porque a nossa vida ela não é feita de palavras de efeito, mas a nossa vida é feita de coisas que vão acontecendo. E então, como entender que a graça do Senhor é suficiente, que a graça de Deus está sobre a sua vida? E aí, eu gostaria de pensar com você, para você conseguir visualizar e aplicar a graça do Senhor para a sua vida, nós meditarmos um pouco na vida de Raabe. Nós conhecemos a história dela, está lá em Josué, capítulo 2. Raabe, ela mora numa cidade populosa, a cidade era grande e era cercada de muros. Os muros eram muito largos, a ponto de terem casas construídas em cima da muralha. E Raabe tinha a casa dela em cima da muralha. Então, ao mesmo tempo que ela tinha ali o privilégio de ver a cidade também via a casa dela. E nós sabemos, a Bíblia deixa claro, que ela era uma prostituta. Ela tinha uma conduta e tomou algumas decisões na vida dela que a conduziram para esta vida.
E agora, ela estava vivendo uma situação, e a sua cidade toda, crítica, porque eles ouviram falar de Deus e eles estavam atemorizados, porque Deus estava vindo e Deus traria destruição para aquela cidade. E Raabe, ela escutou a respeito de Deus e o que Deus fez para o povo de Israel na sua casa, recebendo os clientes dela. Então, ao mesmo tempo que ela vivia nessa situação, ela recebia pessoas ali, essas pessoas iam falando para ela e para as pessoas que estavam na casa sobre Deus, o que Deus estava fazendo. Deus tirou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho. Então, ela foi escutando essas coisas. E Raabe, ela é assim a figura que exemplifica o povo daquela cidade. Porque a destruição estava vindo para aquela cidade, e porque aquela cidade era ímpia. Aquela cidade estava voltada para a desobediência assim, completa de Deus, né? Em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 5, Deus fala por que o povo de Israel eles iam adentrar a terra prometida e eles iam dizimar aquelas nações. Mas Deus não estava dizimando aquelas nações por simplesmente querer. Mas é porque o povo estava numa iniquidade tão grande que Deus ia usar essa situação para trazer juízo para esses povos, pela iniquidade deles. Eles tinham chegado num ponto, num nível que eles já recusavam qualquer tipo de ação de graça de Deus para a vida deles. Então, o juízo de Deus estava vindo. E Raabe é essa pessoa que personifica a sua sociedade, vivendo em iniquidade, vivendo separada de Deus. Mas é interessante que quando ela escuta a respeito de Deus, ela tem uma atitude diferente. E eu queria ler para você Josué, capítulo 2, o versículo 9 a 11, onde tem um testemunho do que ela diz a respeito de Deus e do que ela tem ouvido a respeito de Deus, né? Ela disse assim, e lhes disse, bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha a atitude dela diante de ouvir falar a respeito de Deus. Ela compreendeu que Deus já tinha entregue a terra para esse povo e que o destino deles seria a destruição. E ela sabia que eles mereciam essa destruição, porque eles estavam entregues em iniquidade, em pecado, eles estavam tomando decisões e tendo uma vida muito contrária à vontade de Deus. E aí, ela entende isso. E é interessante porque Deus, ele não deseja destruir as pessoas. E Deus deseja restaurar vidas. E quando eu estou falando sobre graça, eu queria ler para você talvez uma síntese do que seja a graça. A graça é o poder de Deus para realizar boas coisas em nós e para nós. Muitas pessoas, elas vivem com culpa. Apesar de crerem em Deus como seu Salvador, apesar de talvez cognitivamente entender que Deus ele é gracioso, mas na sua vida prática, diante dos pecados que cometeu, diante das decisões erradas que tomou, muitos cristãos às vezes vivem achando que o que elas vão receber de Deus é algum tipo de castigo. É que Deus vai pesar a mão e coisas ruins vão acontecer,
porque a pessoa, ao avaliar a sua vida, entende que é o que merece, pelos pecados, pelas decisões que tomou, né? Talvez seu ano de 2026, você tomou algumas decisões que não foram tão boas, e por conta dos seus pecados, você vive num estado de achar que a qualquer momento coisas ruins vão acontecer, porque você merece isso, por conta dos seus pecados. Mas a graça de Deus nos mostra que Deus é um Deus que quer fazer coisas boas. O objetivo de Deus, o desejo de Deus é este. Não é pesar a mão, é fazer o bem, é proporcionar coisas boas em sua vida e para você. Então, quando você pensar neste ano de 2026, saiba que Deus, ele quer fazer coisas boas em você. Na vida de Raabe nós vemos isso. E olha, Deus não trabalha com a gente por mérito. Porque é só olhar para a vida de Raabe, a gente percebe que ela não tinha méritos. Que mérito ela tinha? As suas decisões tinham sido ruins, ela vivia em iniquidade, a sua vida estava envolta em pecados e ela acabou sendo uma ferramenta para que outras pessoas pecassem. Então, não há mérito nela. Mas Deus foi alcançando o coração dela. E esse texto relata isso. Ela ouviu e ela entendeu que aquele Deus era o único Deus verdadeiro. E o que Deus fez na história dela? E aí é onde nós precisamos chegar. Porque, como eu disse, a graça é o poder de Deus para fazer o bem para você e em sua vida. E nós vemos essa graça exuberante alcançando a vida de Raabe. Ela não merecia, mas Deus a livrou porque ela protegeu aqueles espias, ela tomou também, né, atitudes de compromisso com esse Deus, ela creu pela fé de que Deus era o único Deus verdadeiro e que ele traria juízo. Aí ela esconde aqueles espias e ela coloca a vida dela em risco, porque se o rei soubesse que ela estava escondendo aqueles espias, ela seria morta, a sua família seria morta, mas ela esconde, ela pede, né, para ser salva. Olha, quando vier a destruição, por favor, me salve, salve a minha família. E aqueles espias fazem um acordo com ela, e ela é salva, e Deus transforma a vida daquela mulher. Ela é recebida numa nova família, porque no capítulo 6, mais adiante, se você fizer essa leitura, você vai ver que Raabe é salva junto com a sua família. Agora ela é introduzida na família do povo de Israel, o povo de Deus. Ela sai dessa vida que ela tinha, né? As suas práticas. Deus concede a ela um casamento. Ela casa com Salmão. Ela tem filhos. E ela é da linhagem direta do rei Davi. E depois, né, da linhagem direta de Jesus. Lá em Mateus capítulo 1, tem a genealogia de Jesus, e lá consta quem? Consta Raabe. Deus estava disposto, ele está disposto a fazer o bem por nós. E Deus mudou a história de Raabe e colocou ela na sua genealogia. E mais para frente, em Hebreus capítulo 11, nós também vamos ver que Raabe está na galeria dos heróis da fé. Olha que coisa incrível. Porque nós sabemos que uma galeria como essa na palavra de Deus é algo muito forte. Mas lá é dito que pela fé ela creu e isso lhe foi também imputado por justiça. A vida de Raabe foi transformada pela bondade de Deus. Deus, minhas irmãs, meus irmãos, ele é bom. Ele tem coisas boas para nós. Com isso, é claro que eu não estou passando aqui uma teologia da prosperidade que vai dar, né, tudo certo e vai ser mil maravilhas na perspectiva nossa. Porque na nossa perspectiva, uma vida boa é quando tudo dá certo no nosso jeito, né? Mas nosso ano vai ser bom porque Deus está no controle de todas as coisas e a palavra de Deus ainda fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que acontecer deste ano, coisas boas, coisas ruins, adversidades, tudo Deus quer usar e ele vai usar para o seu bem. Essa é a graça de Deus para a sua vida. Então, não desconfie, não deixe que pensamentos sejam colocados, introduzidos na sua vida, de você pensar, não, eu mereço
o castigo de Deus, eu mereço a punição de Deus. Realmente nós merecemos. Mas a graça de Deus é essa, é de dar aquilo que nós não merecemos, que é a bondade de Deus, que é o perdão de Deus, que é uma nova vida. Raabe teve uma nova vida. Ela deixou, né, esquecendo das coisas que para trás ficam, ela deixou a vida de impiedade que ela vivia, assim como seus compatriotas, e Deus colocou ela numa nova família, Deus deu para ela uma nova vida, uma nova história. E como nós somos abençoadas com a vida de Raabe, mas entendendo que foi Deus que fez tudo por ela, não por merecimento. Porque se fosse merecimento, ninguém ficaria em pé diante de Deus. Mas por causa de Jesus é que Deus ele tem esse foco e esse objetivo de fazer o bem para nós. Então, para encerrar, eu queria ler novamente essa definição a respeito da graça. O que é graça? Graça é o poder de Deus para realizar boas coisas em nós e para nós. Este ano que se inicia, a graça de Deus estará sobre a sua vida e a graça de Deus é suficiente, porque é a expressão da bondade de Deus direcionada para você, porque Deus te ama e Ele quer te fazer coisas boas. E tudo que acontecer durante este ano é para a promoção do seu bem. Deus está empenhado em fazer e em derramar sua bondade sobre a sua vida. E lembra, não é por merecimento, mas é pela graça, bondade e fidelidade dele. Então que Deus te abençoe e te anime neste ano com a graça dele. Saiba, a graça do Senhor será suficiente nos dias difíceis, nos dias de luta. A graça do Senhor é suficiente para você enfrentar o que tiver pela frente. Que Deus possa abençoar a sua vida, seu novo ano. Espero também poder contar com você aqui neste novo ano e nessas devocionais que vão se seguir daqui para frente. Obrigada, Deus abençoe e até a próxima.